Beleza, pessoal, vamos seguir aqui a nossa cobertura dessa sexta-feira de playoffs, comentando sobre o jogo que encerrou a rodada de hoje, que foi o jogo 3 da série entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, né? Tivemos o Game 3 acontecendo nessa noite, jogo em Minnesota, né? Primeiro jogo da série na casa do Minnesota. O Lakers que vinha de vitória, uma boa vitória em casa. No segundo tempo não tão bom assim, mas no geral foi um bom jogo do Lakers, bem melhor do que o primeiro jogo que perdeu. Então existia essa empolgação por parte do Lakers. O Lakers acabou tendo um problema muito grande durante o jogo, que foi a questão de saúde do Luka. Ah, tá passando pano. Não, gente, não é passar pano, é só noticiar um fato. O Luka, ele tava, cara, assim, com zero condições de jogar. Quem viu o jogo sabe disso. O cara parecia que toda hora ia vomitar em quadra, né? E o J.J. Redick acabou de falar na entrevista pós-jogo que o Luka não passou bem o dia inteiro. Assim, vomitou durante a tarde, tava muito mal. Só que ele quis ir pro jogo. A equipe médica liberou. Ainda conseguiu fazer alguma coisa, mas foi um jogo muito fraco do Luka, muito mal. Não tô falando que ele jogou mal só porque ele tava doente, né? Só porque ele tava com os problemas estomacais. Mas obviamente foi algo que influenciou também. Tem como. Você jogar vomitando, pô, mano, tem como. Você não vai jogar no mesmo nível do que se você tivesse, nossa, pô, tô benzão. Não. Você tá passando mal, você vai jogar mal. Não tem como. A menos que você seja o Michael Jordan no flu game, porra, não tem como. Nem todo mundo é o Michael Jordan, né? Nem todo mundo vai ter um flu game. Mas, enfim, teve essa questão do Luka, que ele não passou bem. E com certeza foi algo que prejudicou o Lakers no jogo. Só que o fato é que a derrota do Lakers hoje, derrota por 116-104, não foi só pelo fato do Luka, né, não estar bem, né? A derrota do Lakers hoje foi aconteceu, né, principalmente pelo jogo extremamente sólido que fez Minnesota. Minnesota fez hoje um jogo, cara, sim, muito, muito sólido. Na parte defensiva e na parte ofensiva. Atuação, cara, muito boa. Um dos melhores jogos do Minnesota nos últimos meses. Minnesota que, né, fechou bem a temporada regular. É que acabou que no fim da temporada regular a gente focou tanto naquela briga entre Denver, entre Warriors, entre Clippers e tal, que a gente olhou pouco pra Minnesota, mas Minnesota fechou bem demais a temporada, entregando ótimas atuações, com a defesa, né, ganhando força. E hoje, cara, foi um dos melhores jogos do Minnesota nos últimos meses. Talvez até um dos melhores jogos do Minnesota no ano. Mano, que jogo, velho. Que jogo. Defensivamente, muito bem, forçando turnover, forçando erros por parte do Lakers. Sofreu ali no perímetro, né? O Lakers conseguiu ter 42% de aproveitamento, matando 17 bolas de 3. LeBron James, inclusive, 5 bolas de 3 no jogo. Jogou muito bem o LeBron. Teve aquela sequência, né, de 3 bolas de 3 ali no quarto período, que foi uma loucura. Aí pegou fogo. Austin Reeves também veio para 5 bolas de 3. Melhor jogo do Austin Reeves na série. E infelizmente pro Lakers, né, o melhor jogo do Reeves na série e o melhor jogo do LeBron na série foram na pior noite do Luka na série, né? E aí acabou fez falta ter um Luka melhor hoje, até porque, tirando os 3, ninguém do Lakers chegou a 10 pontos.
Tirando Luka, Reeves e LeBron, não teve um cidadão do Lakers marcando 10 pontos. E aí fica complicado. Porque você pega o Minnesota na noite que teve, sem ter os role players aparecendo, cara, fica bem difícil. Ainda mais tendo um dos seus protagonistas quase vomitando em quadra e entregando um jogo de 5 turnovers e 6 de 16 nos arremessos. Então, foi uma noite complicada pro Lakers. Ainda assim, teve chance de ganhar. Muita chance de ganhar, inclusive. Pra quem viu o jogo e viu o terceiro quarto, cara, a sensação era de que o Lakers, mano, tava perdendo por uns 15, porque em termos de volume de jogo no terceiro período, cara, Minnesota engoliu o Lakers. Foi uma coisa impressionante. Se você tivesse assistido o terceiro quarto sem ter o placar ali, você ia achar que o Minnesota tava dando um vareio no Lakers. Só que aí no fim do terceiro quarto, você olhou ali, ué, Lakers perderam só por 2? Uma loucura isso. Eu até falei no Twitter que o Lakers ter ido pro quarto período perdendo por só 2 pontos, mas foi uma vitória gigante, cara, porque em termos de volume de jogo, intensidade, cara, Minnesota engoliu o Lakers no terceiro período. Engoliu. Engoliu. Assim como fez também no primeiro quarto. O primeiro período do Minnesota foi muito bom. Atacando o garrafão, dominando os rebotes. Foi um primeiro período muito bom. Muito bom. No segundo, o Lakers melhorou bastante. As bolas de 3 caíram, a defesa apareceu melhor, né? Limitou o Minnesota só 22. E aí o Lakers conseguiu ir pro intervalo vencendo por 4. Mas no terceiro quarto, mano, Minnesota engoliu. E foi muito louco, mano. Porque eu fiquei muito surpreso quando terminou o terceiro período. E eu vi o Lakers com só 2 pontos de prejuízo. Porque a sensação era que realmente o Minnesota tava engolindo. E aí veio o quarto período. O Minnesota conseguiu abrir uma vantagem um pouquinho maior no começo do quarto período. Só que o Lakers buscou, né, aquela sequência de 3 bolas de 3 seguidas do LeBron. Baixaram, né, a diferença para só 1 ponto. Aí o Luka conseguiu empatar ali, né, no lance pra cima do Gobert. Mas aí depois disso, depois do empate ali, cara, só deu Minnesota. Minnesota trancou o Lakers nos últimos 4 minutos de jogo e castigou. Castigou com Anthony Edwards, castigou com Naz Reid, castigou com DiVincenzo, né? Anthony Edwards, inclusive. Que atuação do Anthony Edwards. Que jogo maduro do Anthony Edwards, né? Ele pode ser imaturo em vários aspectos da vida pessoal dele, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Mas em quadra, no jogo de hoje, ele teve uma maturidade impressionante, cara. Impressionante. Uma tomada de decisão absurda, punindo as ajudas que o Lakers mandou, as ajudas atrasadas, né, que o Lakers mandou, queimando blitz, achando ótimos passes, matando bolas importantes, infiltrando nos momentos certos, sem ter medo de atacar o garrafão. Ah, é o LeBron que tá na marcação. Foda-se, vai pra cima. 29 pontos, 8 assistências, 8 rebotes, 12 de 26 no field goal, 5 de 10 para 3 pontos, só 2 turnovers no jogo, cara. Fora uma ótima atuação defensiva. Então, cara, jogaço do Anthony Edwards. Um dos melhores jogos dele em pós-temporada, tá? McDaniels também jogando muito. Ele que já havia feito um jogo muito bom. Fez um jogo 2 abaixo, mas hoje 30 pontos pro McDaniels. Um dos melhores jogos dele em playoff também. Jogando muito McDaniels. E na defesa também sendo de suma importância. Julius Randle fazendo um jogo muito seguro. Meteu um 22-5-4 com uma tranquilidade tremenda, né? Randle que, diga-se de passagem, fazendo talvez o seu melhor playoff da carreira, tá? Talvez o melhor playoff da carreira do Julius Randle. Tem que ser falado também.
E aí, pô, DiVincenzo jogando muita bola, 10 pontos vindo do banco, com 4 assistências, 3 tocos. Inclusive, ele deu um toco no LeBron, que foi uma coisa fantástica. Naz Reid também fazendo um jogo bem seguro, 11 pontos, 6 rebotes. Os dois que tiveram problemas no jogo 2 por conta de faltas, né? Acabaram que a minutagem dos dois foi bem baixa no jogo 2. Hoje eles conseguiram controlar melhor e aí tiveram um impacto gigante. E, cara, baita vitória, mano. Baita vitória. Mike Conley também fez um jogo bem interessante. Cara, a vitória é gigante, mano. Vitória enorme do Minnesota, grande atuação. Abre 2-1 na série, faz valer o seu primeiro mando. Que atuação, mano. Que atuação de Minnesota. Jogou muito, cara. E repito, o Luka ter passado mal influenciou no resultado? Cara, influenciou porque assim, é o melhor jogador da série passando mal. Então, querendo ou não, isso tem um peso. Isso tem um peso. Mas, cara, acima disso, teve o Minnesota jogando muita bola. O Minnesota jogou demais, cara. Minnesota jogou demais. Torcedor do Lakers que tiver aí meio que diminuindo a vitória do Minnesota pela questão da doença, né? Pô, da noite ruim do Luka, irmão, não. Teve um impacto, sim, a noite ruim do Luka, mas o principal foi a noite absurda que Minnesota teve. Foi um jogaço de Minnesota, atuação gigante nos dois lados. Chris Finch, trabalho muito bom hoje. E o Lakers, cara, não teve como. Foi muito bem nas bolas de 3, conseguiu sobreviver até onde deu. Mas, mano, é muito difícil você ganhar de um Minnesota em Minnesota tendo, né, o seu melhor jogador passando mal e tendo os role players zero impactando. Fica bem difícil. Fica bem difícil. O que o Lakers tira de positivo na noite de hoje foram as atuações do LeBron e o Reeves. Isso aí foi muito bom. Ter os dois jogando bem, ter os dois finalmente chegando pra série, é muito bom pro Lakers. Agora, pra além dos dois, é difícil achar coisas positivas no Lakers hoje, mano. Sofreram demais no garrafão. Ao todo, deixa eu pegar aqui. Ó. Ao todo, o Lakers tomou 56 pontos no garrafão. 56, cara. Surreal. Não tem jeito, cara. No playoff, mano, esse tipo de domínio vale muito. Se você não consegue compensar isso de alguma forma, fica bem complicado, mano. E o Lakers não conseguiu. Então, resultadaço pra Minnesota, 2-1 e... Que jogo, cara. Que atuação. Impressionante, Minnesota, hein? Impressionante. Enfim, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Dá uma olhadinha no comentário fixado. Vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis. Mais de 40% de desconto no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveite. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau.